Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versículos 13 a 22. Nesse momento eu quero convidar cada um de vocês que estão aqui para ouvirem atentamente a leitura da palavra do Senhor. E esse convite também é para todos aqueles que acompanham e assistem estas mensagens pela internet. Que Deus possa falar ao coração de cada um de nós nesse momento. Evangelho de Marcos 2, de 13 a 22. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Muito bem. O evangelista Marcos é aquele jovem lá do final do livro, porque somente ele poderia saber de um jovem que saiu correndo na calada da noite, nu, porque estava enrolado num lençol, e quando viu os soldados prenderem Jesus e saírem do Getsêmani, ele se assustou e temeu que talvez ele fosse também preso. E então ele solta o lençol e sai correndo nu. Está lá no último capítulo do Evangelho de Marcos. Esse jovem Marcos futuramente faz parte da comitiva dos apóstolos, especialmente com Barnabé, e por um certo tempo com Paulo. Eles participam daquelas viagens missionárias. Especialmente depois de algum tempo, quando a comitiva passa por uma divisão, João Marcos, ou Marcos, juntamente com Pedro, passam a caminhar juntos durante um tempo, e é provavelmente nesse tempo que Pedro deu o seu testemunho ocular a respeito do que Cristo fez, e Marcos fez um apanhado e escreveu este evangelho, que provavelmente foi o primeiro a ser escrito. Embora, quando você abre a sua Bíblia, o evangelho de Mateus vem antes do evangelho de Marcos, mas o evangelho de Marcos é provavelmente o evangelho mais antigo que foi escrito. Ainda, talvez, na primeira parte do século I, por volta do ano 50, 54, João Marcos tenha escrito este evangelho citando ou contando a história de Pedro. Marcos conta este evangelho com pressa. A impressão que dá é que eles estão numa jornada, como de fato eles passaram por uma jornada, e ele tinha que fazer um relato sucinto, e esse relato tinha uma urgência em ser concretizado, terminado. Então ele dá um movimento de velocidade no texto. Ele está o tempo todo dizendo: logo depois,
então, depois disso, e passando eles assim, e essas palavras, essas expressões, elas dão a ideia de que é uma história muito dinâmica, muito rápida, e ela precisa ser contada também com agilidade e com velocidade. Então é isso que está acontecendo aqui. Este Marcos contou este evangelho para anunciar a salvação que Cristo veio nos oferecer. Ele precisa mostrar para os homens qual foi a missão de Jesus. E é interessante que esse assunto gera dúvida em muitos corações até hoje. Muitas pessoas até hoje não sabem por que Cristo veio. Alguns encaram Jesus como um profeta, um grande profeta, como outros que já tinham existido, especialmente entre os hebreus, os israelitas, entre os judeus. Para outros, Jesus é apenas um personagem histórico, e eles chamam Jesus de o Jesus histórico, uma personalidade extremamente importante, cativante, que trouxe um conteúdo de vida riquíssimo por sua ética, por sua pureza, por seu exercício da caridade, do seu amor e o seu conhecimento. E não passa disso. Mas para nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós temos que entender e saber qual foi a sua missão e qual o motivo pelo qual ele veio a este mundo. E eu pergunto a você nessa noite, você sabe qual é o motivo pelo qual Cristo veio a esse mundo? Talvez você está nos visitando, ou talvez você ainda esteja conhecendo o Evangelho e sabendo o que é que os cristãos acreditam, o que é a fé em Cristo Jesus, e eu quero te fazer essa pergunta e te ajudar a respondê-la. Por que Cristo veio ao mundo? Qual o motivo da vinda dele? O motivo da vinda dele está diretamente relacionado com a sua vida e com a minha vida. Foi por isso que Jesus veio. Mas especialmente o evangelista Marcos, aqui no capítulo 2, ele vai começar a mostrar por que Cristo veio. E ele vai dar um resumo no capítulo 2. Se você observar o início do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, você vai ver que a história começa com Jesus numa casa, que nós não sabemos se era a casa dele ou se era a casa de Pedro, porque Jesus vivia muito tempo e passou muito tempo do seu ministério nesse local. A região é a região de Cafarnaum, região onde predominantemente Jesus pregou, ensinou e curou. E Jesus está dentro de uma casa e havia uma multidão do lado de fora, porque as pessoas estavam atrás de Jesus. Desesperadamente as pessoas procuravam Jesus. E aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar por que as pessoas procuravam Jesus. Jesus, quando começou o seu ministério num casamento, ele começou transformando água em vinho e salvando a história de um casamento, a história de um casal. E a partir daí ele começa o seu ministério, reunindo um grupo de discípulos, e Jesus começa a pregar em locais públicos. Um desses locais onde Jesus costumava pregar era dentro das sinagogas e também no templo. Jesus era um pregador, como um pregador itinerante. Ele começava a falar numa praça, as pessoas se reuniam e começavam a ouvi-lo. Quando Jesus pregava, Jesus falava com uma autoridade que os próprios mestres da lei, os religiosos e os líderes daquela época não tinham essa autoridade. Não tinham essa autoridade porque a grande maioria deles pesava a mão nas cobranças dos exercícios cerimoniais e espirituais do povo, enquanto eles próprios não se submetiam àquilo que eles exigiam do povo. Eles pesavam as cobranças sobre as pessoas, mas eles eram extremamente tolerantes com os seus próprios erros, e muitos deles foram chamados e taxados pelo próprio Senhor Jesus de hipócritas, porque eles diziam uma coisa e faziam outra, e eles não tinham autoridade. E logo no começo, quando Jesus começa a pregar nessas sinagogas, muitos desses religiosos, quando Jesus pregava, eles caíam endemoniados, e Jesus tinha que expelir o demônio deles, provando que o que movia a vida de muitos daqueles líderes religiosos não era o Espírito de Deus, nem muito menos o princípio da lei, mas o que arregimentava a vida deles e o que dirigia a vida deles eram espíritos de demônios. E então, quando Jesus começa a pregar nesses lugares, esses homens caem endemoniados, Jesus expulsa o demônio deles, e essas pessoas se veem livres daquela opressão que elas sentiam. O problema é que os religiosos que compunham aqueles núcleos da religião judaica, eles começaram a criticar Jesus, dizendo que Jesus, na realidade, trazia em si um demônio maior do que aqueles demônios que ele expulsava. E eles diziam, quem expulsa demônios senão o maioral dos demônios? Vejam o absurdo destes homens. Eles não conseguiam enxergar o que estava diante dos olhos deles, claro e patente.
que a vida que eles adotaram para si não os aproximava de Deus, mas os aproximava do mal, das trevas. E então, por causa disso, Jesus começou logo no capítulo 1 de Marcos a ser perseguido. E então isso forçou Jesus a se movimentar para os desertos, para as estradas. E ao invés de pregar dentro da cidade, nas praças e nos templos, Jesus pregava nos caminhos por onde ele passava. E muitas vezes as multidões descobriam quando Jesus passava por uma cidade, e por mais que Jesus tentasse passar incólume por dentro de uma cidade, as multidões iam atrás dele. E nessa situação aqui, Jesus está numa casa e as multidões cercam essa casa. E no meio dessa situação surge um personagem que é um paralítico. E esse paralítico não tem como chegar até onde Jesus está, porque as multidões fecharam aquela casa de tal maneira que era impossível se aproximar e romper aquela barreira. Alguns amigos pegam esse paralítico e decidem fazer uma coisa dramática. Já que não dava para entrar com o paralítico pelas portas, eles resolveram passar com o paralítico pelo telhado. Foram lá. O telhado lá não era de eternite, como os telhados das nossas casas, nem de telha, dessas telhas de barro. O telhado deles era feito com estuque, que era uma mistura de paus, pedras e barro. E aquilo debaixo do sol, imagine o sol da Palestina, aquilo ficava tão duro como o concreto dos nossos dias. Eu não sei que tipo de ferramenta eles usaram, mas eles usaram muita perseverança, muita coragem, muito amor por aquele paralítico, mas eles arrombaram aquele teto, quebraram aquele telhado e eles fizeram com que aquele paralítico fosse levado até Jesus, desceram. Jesus curou esse paralítico com as palavras da sua boca. Mas antes de curá-lo, Jesus fez algo que atraiu a atenção dos religiosos que estavam ali apenas por curiosidade. Antes de curar o paralítico da sua paralisia, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus disse isso, os religiosos falaram assim: quem é este homem para perdoar pecados? Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é Deus. E quando eles estavam no seu íntimo questionando isso, Jesus se voltou para eles e disse: o que é mais fácil para o Filho do Homem? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. E o texto diz que no mesmo momento, aquele homem paralítico se levantou, pegou suas tralhas e estava pronto para andar. E o poder de Cristo se manifestou. E quanto mais o poder de Cristo se manifestava, mais os religiosos ficavam furiosos e mais as multidões seguiam Jesus. Nós não sabemos quanto tempo entre essa história e a sequência que está lá no versículo 13. Mas o fato é que saindo Jesus dali, ele tomou uma estrada. E nessa estrada havia um pedágio onde se cobravam impostos. Lá dentro desse local de cobrança de impostos havia um homem chamado Levi, que era um publicano. Os publicanos trabalhavam para Herodes, que era um rei de fachada, que era o rei dos judeus, mas que era subserviente a Roma. E esses publicanos também trabalhavam para um general romano, cobrando impostos naquela estrada. E o que esses publicanos faziam era o seguinte: eles cobravam imposto para Herodes, eles cobravam impostos para o general romano e eles cobravam a parte para eles. Eles eram assalariados, mas eles também abusavam da sua posição e eles roubavam seus próprios patrícios. Eles viviam da miséria dos outros. Por isso, publicanos eram odiados e eram taxados como os piores dos pecadores naquela sociedade. Prostitutas, bêbados, pessoas violentas, assassinos, roubadores, ladrões e publicanos eram considerados gente do mesmo tipo. E com essas pessoas, os religiosos daquela época não queriam nem conversa. E Jesus passa diante daquela coletoria, dá uma olhada lá para dentro, eu não sei se havia uma janela, uma porta, o que tinha ali, mas o texto diz que Jesus fitou Levi e diz para Levi: vem e segue-me. Jesus chama Levi para ser um dos seus discípulos. Contra todas as expectativas e fazendo o que ninguém imaginava que Jesus fosse fazer, Jesus escolheu justamente um dos piores pecadores para fazer parte da sua comitiva. Eu não vou falar tanto de Levi, porque basta que você saiba uma coisa sobre esse homem. Basta que você saiba que o nome dele foi trocado pelo seu segundo nome, que era Mateus. E esse Levi, de cobrador de impostos, ele se torna discípulo de Jesus, e ele é a pessoa que o Espírito Santo usou para escrever o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho que você encontra quando você abre o Novo Testamento. Testemunho ocular de tudo que Cristo
fez. O historiador Lucas, ao escrever o seu evangelho, escreve sobre Levi e diz: esse Levi é o que se tornou Mateus, que Deus usou para escrever o evangelho. Nós sabemos disso porque nós usufruímos deste evangelho. Mas Levi, quando recebeu esse convite de Jesus, aceitou imediatamente, rompeu com a sua antiga vida, porque aceitar seguir Jesus e abandonar a coletoria era uma medida, uma decisão sem volta. Ele não poderia mais voltar a cobrar impostos, porque Herodes não iria mais aceitar, e muito menos Roma. Ele tomou uma decisão sem volta, a decisão de seguir Jesus. Ele decidiu largar tudo que ele tinha, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus, porque Cristo olhou para ele, o enxergou e lhe deu uma oportunidade. E na sequência disso, não apenas Levi seguiu a Jesus, mas antes de continuar aquela jornada, aquela missão de Cristo, Levi pediu para o Senhor Jesus que ele queria fazer um encontro, porque ele tinha muitos amigos pecadores, publicanos, roubadores, ladrões, prostitutas, pessoas violentas, que não podiam conviver com as pessoas de dentro da cidade, mas eles conviviam com as pessoas marginalizadas do lado de fora. E então Levi tinha um bocado de gente que se reunia na casa dele. Gente que a gente facilmente chamaria de gente que não presta. E Levi chama toda essa turma que não presta, leva para sua casa e leva Jesus com eles. Como que Jesus se comportou no meio deles? Emburrado, chateado, entristecido, num canto separado, longe deles, tentando não ser tocado por eles? De forma alguma. Jesus se reúne, senta com aquelas pessoas à mesa, ou talvez diante de um banquete no chão, porque a cultura deles é diferente da nossa, mas o fato é que quando os fariseus, os escribas, os religiosos, os líderes religiosos, eles começam a encarar aquela situação, eles descrevem Jesus como alguém que estava sentado com pecadores, comendo e bebendo com os pecadores. O que você acha que os pecadores bebiam naquela época? Coca-Cola? Água? Cafezinho? Comia e bebia com os pecadores. Não fala que Jesus estava embriagado, nem que ele encheu a cara, mas diz que ele comia e bebia com os pecadores. Os escribas e fariseus, em outras ocasiões, eles já vão chutar o bode e vão dizer: não, ele é um comilão, um glutão e um beberrão. É assim que Jesus foi chamado, porque ele sentava e comia com os pecadores. E a partir daí, Jesus passa a dar algumas lições para eles, e essas lições nos respondem perfeitamente por que Cristo veio ao mundo. E a primeira resposta que nós encontramos ao olhar para esse texto e para essa história que eu acabei de narrar para vocês, é que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e não para chamar religiosos para um clube de religiosos, para formar uma sociedade secreta, isolada e isolacionista de religiosos. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Esta foi a missão de Jesus. Esta é a missão do Senhor Jesus, a missão que inclusive Ele nos deu para cumprir. Jesus veio buscar pecadores, salvar pecadores. No primeiro texto, a primeira história do capítulo 2, veja que antes de curar a paralisia daquele homem, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque a missão principal de Jesus não é vir aqui acabar com os problemas físicos do homem, mas a missão principal do Senhor Jesus é resolver os problemas da nossa alma. É Ele que cura a nossa alma. E aliás, diga-se de passagem, existem muitos problemas físicos da nossa vida que eles acabam sendo uma grande bênção, porque eles são santos remédios de Deus para preservar a nossa alma. Muitos problemas físicos de pessoas ao longo da história, ao redor do globo, fizeram com que pessoas fossem trazidas até Jesus. E quando elas encontraram Jesus, elas receberam algo melhor do que a cura física, que foi o perdão dos pecados. Muitos enfermos ao longo da história não foram curados da sua doença física pelo Senhor Jesus, mas foram curados da sua doença moral, do seu pecado. Porque a missão principal de Jesus não é fazer o papel do médico que existe dentro da sua cidade. A missão principal de Jesus é salvar pecadores. Quem são os pecadores? Nós somos os pecadores. Nós todos somos pecadores. Todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós, todos nós. O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta disso.
Desde o Antigo Testamento existiam falsos profetas que chegavam no meio de uma sociedade e passavam a mão na cabeça das pessoas, nos pecados das pessoas e diziam: você está curado do seu pecado, você está perdoado, está tudo bem com a sua vida, está tudo ótimo. Isso é antigo, isso existia há muito tempo. O profeta Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 14, diz: esses profetas curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós vivemos numa sociedade onde existe religião falsa e falsificada, vendendo paz onde não existe paz. Nós vivemos numa sociedade sincretista, onde nós pensamos que o simples fato de uma pessoa acreditar em Deus significa que essa pessoa vai para o céu. Ela não vai para o céu. E a alma dela não está curada, e ela não está debaixo da tão grande salvação, porque uma pessoa não vai para o céu pelo simples fato de crer em Deus. Aliás, o apóstolo Tiago diz lá na sua epístola que crer em Deus é o tipo de fé que é classificada como fé de demônios, porque até os demônios creem em Deus, e não só creem, mas eles tremem diante do nome de Deus. Isso não é fé. O Senhor Jesus disse que quem será salvo? Ele diz: quem crer em mim será salvo. E então não é apenas crer em Deus, mas é crer no seu Filho, crer que o sacrifício do seu Filho foi em meu favor, reconhecer que eu sou um pecador e reconhecer que Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Veja, agora o que você precisa entender é que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, Ele abriu esse caminho. O seu Filho veio a este mundo para salvar. A religião vai dizer para você sempre assim: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa de sacrifício, você precisa de penitência, você precisa ser certinho para que Deus te salve. E Jesus não disse nenhuma dessas coisas. Jesus veio e olhou para pessoas como aquele paralítico, que nós não sabemos como era a vida dele, mas ao mesmo tempo olhou para pessoas como Levi, nós sabemos como era a vida dele, e disse: vem e segue-me. Ah, mas Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Jesus diz: vem e segue. Você crê em mim? Eu vou te dar uma vida nova. Você crê em mim? Eu vou te dar a oportunidade. Você crê em mim? Eu vim salvar a sua alma. Mas Senhor, eu não mereço nada. É claro que você não merece. E esse é o primeiro princípio da grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não é por merecimento, é por favor, é por graça. Tem muitas pessoas que quando ouvem essa mensagem, elas não conseguem acreditar, porque elas simplesmente não conseguem concordar que Jesus ofereça alguma coisa de graça. E o Evangelho do Senhor Jesus é algo extremamente radical, porque vai contra todos os conceitos que nós aprendemos desde a infância. Conceitos como: você precisa fazer para merecer. Se você fizer, eu te dou. Agora não existe mais isso, porque a aprovação é automática. Mas eu cresci na época em que, se quisesse ganhar uma bicicleta, tinha que passar de ano. Mas nós crescemos num mundo em que nós somos instruídos desde pequeno que nós temos que fazer por merecer. E no que diz respeito ao trabalho, é justo isso. No que diz respeito à obediência aos pais, é justo isso. Mas a gente precisa entender que nós nunca vamos conseguir fazer por merecer algum favor de Deus. Porque Ele é santo e nós somos pecadores. Porque Ele tem um código de lei para nós e nós não conseguimos cumprir. Nós fracassamos em todos os itens. E então Deus nos viu na nossa miséria, e Ele abriu os céus e derramou graça sobre nós, mandando o seu Filho, que veio para buscar pecadores. Por que Jesus veio ao mundo? Você deve responder: Ele veio ao mundo para salvar pecadores. E não para montar um clube de religiosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os religiosos sempre criticaram Jesus quando Ele ofereceu graça. Ele ofereceu perdão de pecados para o paralítico, e eles falaram: quem é Ele para perdoar? E aí Ele disse: vocês estão pensando que eu não tenho poder para perdoar? O que impressiona vocês? Fazer um paralítico andar? Eu faço também. Levanta e anda. E eles saíram aborrecidos. Aí mais tarde Jesus está comendo com pecadores, eles chegam lá, e Jesus vai usar uma figura que eu quero usar com vocês mais tarde, mas Jesus vai usar uma figura e vai dizer: eu estou comendo com os pecadores, por quê? Porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para a gente que se acha santa, eu vim para aqueles que são pecadores, eu vim para quem está doente.
Sabe o que o pecado faz conosco? O pecado nos adoece na alma, nos adoece no coração. E o único remédio eficaz contra essa doença é Jesus. Você se vê doente, você precisa de Jesus. Você se vê abandonado, perdido e sem salvação nesse mundo, você precisa de Jesus. E a boa notícia é que Jesus veio para você. Ele não veio para os religiosos, ele não veio para os santinhos. Ele veio para você. Mas pastor, será que o senhor não sabe, se eu falar um pouquinho do que eu sou, se as pessoas nesse local descobrirem as coisas que eu penso, ninguém aqui olhará para mim. Eu vou te falar uma coisa. É bem provável que cada um de nós, seres humanos, talvez não olhemos para você, mas Jesus vai continuar olhando para você e vai continuar te estendendo a mão e vai continuar dizendo para você o que ele disse para Levi: vem e segue-me. Porque Jesus veio para você, por você. Jesus veio para salvar pecadores. E é essa mensagem que a gente tem que anunciar. Mas além disso, Jesus não veio apenas para salvar pecadores, mas Jesus veio para trazer alegria e não tristeza. É interessante que, não sei se você já percebeu isso, mas toda religião, com o passar do tempo, ela entristece as pessoas. Já percebeu isso? Infelizmente, parece que a religião, ao invés de alegrar o coração das pessoas, a religião sobrecarrega e tira o sorriso do rosto e coloca tristeza. E eu não vou puxar a sardinha para religião nenhuma, porque nenhuma delas funciona perfeitamente. Os religiosos daquela época, eles eram extremamente mais assertivos do que a gente. Não pense que nós somos melhores do que eles, porque nós não somos. Eles eram muito bons, embora erravam também, embora tropeçavam também, embora muitas vezes eram hipócritas, porque não tinham autoridade, como eu citei no começo. Mas eles eram pessoas que estavam extremamente comprometidas com a lei. Eles conheciam. Pense, um religioso, um rabino naquela época, ou um desses fariseus, um desses escribas, tinha que pelo menos conhecer de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Eles precisavam saber de cor, isso é conhecimento elementar. Uma criança aos 7 anos de idade era trazida diante de um rabi e ela tinha que apresentar essa tarefa de cor. É a tarefa do pai e da mãe ensinar o Pentateuco inteiro de cor. Então não pense que eles eram desconhecedores. Não pense que eles eram ignorantes. Não pense que eles eram maus crentes. Em comparação a nós, eles eram muito melhores. Mas qual era o equívoco deles? O equívoco deles é que, quando Cristo veio, eles deveriam ter abraçado a Cristo, reconhecido como Filho de Deus e reconhecido que eles eram pecadores e incapazes de alcançar a salvação por si mesmos. Mas eles não fizeram isso. E eles criticaram Jesus quando Jesus perdoou pecados. Eles criticaram Jesus quando Jesus comeu com os pecadores. Jesus os criticou dizendo que eles estavam se achando sãos e eles não entenderam o recado. Não só não entenderam o recado, como eles começaram e fizeram uma segunda pergunta para Jesus. Primeiro eles perguntaram por que ele comia e bebia com pecadores. E ele respondeu, porque a minha missão é salvar pecadores. Mas daí eles continuaram, tiraram o foco de Jesus e olharam para os discípulos e falaram assim, olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles estão fazendo jejum. Eles estão jejuando. E por que os seus discípulos estão sentados comendo e bebendo com os pecadores? Eles não jejuam. Percebeu a tristeza daquela religião? Eles estavam diante do Rei dos Reis, era para estar pulando de alegria. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam jejuando, porque eles não viam em Cristo a salvação, eles não viam em Cristo o Redentor, eles não viam em Cristo a esperança. Eles estavam então aborrecidos, tristes, cansados e frustrados, tentando através de um jejum conseguir algum favor de Deus, enquanto eles estavam diante do próprio Deus vivo, oferecendo graça e favor, e eles não percebiam isso. E vejam a resposta que Jesus deu. Jesus deu, por um acaso você já viu? E Jesus vai usar uma imagem aqui, que é a imagem do noivo. A primeira imagem que ele usou é a imagem do médico, que cuida dos doentes e não dos sãos. A segunda imagem que ele vai usar agora é a imagem de um noivo. E Jesus vai dizer para eles, olha, vocês já viram alguma festa de casamento? Que o noivo chama os seus convidados, o convidado chega para a festa, o noivo está lá com um banquete armado, e os convidados falam assim, olha, nós viemos, mas nós estamos de jejum. Não vamos comer nada aqui. E o noivo, eu chamei vocês para se alegrar comigo, para comer e beber. Mas nós vamos ficar em jejum. Nós não podemos.
E Jesus logo indica: o noivo está com vocês. O noivo está com os discípulos. Jesus está se identificando como noivo e identificando os discípulos como a igreja, a noiva de Cristo. E está dizendo: como é que eles vão ficar em jejum na hora que o noivo está com eles? Os meus discípulos, eles não vão fazer jejum agora, porque agora eles estão se banqueteando comigo. Eu sou o noivo, e enquanto o noivo estiver com eles, eles não jejuam. Vai chegar uma hora que o noivo vai embora. E na hora que o noivo for embora, aí eles jejuarão. Mas agora eles festejam. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui: aonde Ele está, há alegria. No lugar onde Cristo chega, há plenitude de alegria. E, inclusive, quando você lê a oração do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus pede que a nossa alegria seja completa nele. Ele fala para Deus: Senhor, abençoa que eles sejam uns com os outros, assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um conosco, e a alegria deles seja completa. Ou seja, quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus toma a nossa vida, Ele vem e faz isso para te dar alegria e não para te fazer alguém triste. Eu desconfio, e você também pode desconfiar de qualquer religião que, ao invés de transformar o camarada num cara alegre e entusiasmado, transforma a pessoa numa pessoa triste, emburrada e reclamona. Isso não é a verdadeira religião. Jesus não veio para te transformar numa pessoa triste, numa pessoa cabisbaixa, numa pessoa fanática, uma pessoa piegas, uma pessoa emburrada. Jesus não veio. Isso não é fé. Sabe aquela história que o camarada conhece muito de Bíblia, daí ele vira aquele ortodoxo, né? Deixa a barba crescer, faz trancinha aqui, põe um chapeuzinho na cabeça. E agora ele nem vira a cabeça muito rápido. Ele é aquele camarada sem nenhum tipo de expressão de emoção. Virou um pastel, virou um poste. Vou brincar um pouco com vocês. É aquele presbiteriano da gema. É aquele baptista. Eu ouvi alguém falando esses dias, muito bacana. Ortodoxo. Está longe de Jesus. Porque aonde Jesus chega, existe alegria. Quando Jesus chega numa casa, as pessoas dizem: hoje houve salvação nessa casa, vamos comemorar. É alegria. Crente tem que ser alegre. Eu já falei isso para vocês. Um coração que está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Jesus, é um coração vibrante, é um coração alegre, é um coração feliz, é um coração para frente, é uma vida que avança. Você não está andando para trás, você não está parado. Você foi salvo por graça, não te custou nada, custou o sangue do meu Redentor, mas Ele não ficou lá, Ele não está preso lá, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está à direita de Deus. Um dia Ele vem para me buscar. Por que eu estou triste? O que traz tristeza para o coração do homem é o pecado, mas Cristo, sobre todos esses pecados, Ele derramou o sangue dEle e nos lavou completamente. É para eu ficar feliz, é para eu dar pulo de alegria, é para eu não deixar o inimigo, nem a minha carne, acabar com o meu entusiasmo. Reclamação, cabisbaixa, aquele olhar enrustido, bravo, é coisa de gente que ainda precisa muito de Jesus. Porque aonde Jesus chega, há alegria. Jesus veio trazer alegria. Jesus disse: aqui comigo ninguém vai jejuar não, porque eu estou junto com eles aqui, eles não jejuam. Aqui nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar, nós vamos desfrutar dessa companhia preciosa, nós vamos desfrutar. Jesus, Ele formou a companhia dos apóstolos. Eles caminharam 3 anos por aqueles lugares. Andaram de sandália no meio da poeira. Mas sentava, não tinha pão, Jesus multiplicava pão. Sentava, tinha que pagar imposto, não tinha imposto, vai lá, pesca um peixinho. Quando abriu o peixe, tinha lá o imposto para ser pago. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas quem estava junto com Ele tinha vida abundante. E sempre foi assim. Não tem a ver com a quantidade que eu consigo reter, mas tem a ver com a qualidade do que eu tenho. Você tem Jesus, você tem tudo. Tem até uma música que diz: quem tem Jesus, tem tudo. É uma música que nós cantamos domingo passado, que Jesus é melhor do que ouro e bens, é melhor do que tudo que tens.
Jesus é melhor. Jesus é a fonte da alegria. Ele é o prazer da nossa vida. Por isso Paulo escreveu para a igreja de Filipos e disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por isso nós lemos nas Escrituras, a alegria do Senhor é a nossa força. O povo de Deus é um povo forte, porque Cristo derrama alegria no nosso coração. Você chegou aqui triste, precisa de alegria. Nenhuma igreja pode dar alegria para você, mas Jesus pode encher o seu coração de alegria. Você crê nisso, amém? Jesus põe alegria no nosso coração. Por que Jesus veio ao mundo? Isso está relacionado comigo e com você. Ele veio para buscar e salvar pecadores. Nós somos pecadores. Por que Jesus veio ao mundo? Para trazer alegria e não tristeza. Quem precisa de alegria? Eu preciso de alegria. Eu sei que você também precisa. Jesus é a fonte de toda a alegria. Alegria para enfrentar dias ruins, dias difíceis. Ele é o noivo da igreja. Ele traz alegria para o coração da noiva. É isso que Jesus fez. E essa foi a resposta que Jesus deu para aqueles homens. Eu vim para trazer alegria. Aqueles religiosos, falsos crentes, eles traziam tantos costumes e tantas tradições e obrigavam o povo a cumprir aquilo que o povo vivia triste. Não conseguia sentir alegria. Graças a Deus, nós pertencemos a uma igreja que, inclusive, quando você faz uma declaração de fé no dia do seu batismo, você diz: nós negamos e rejeitamos todo tipo de uso e costume adicionado à pura e simples palavra de Deus. Porque nós não estamos aqui para inventar regras para pesar a sua vida. Nós estamos aqui para ler e interpretar a palavra de Deus. E essa palavra diz que em Cristo Jesus há liberdade e alegria. E é isso que você deve seguir, o que diz as Escrituras. Em Cristo Jesus há liberdade e alegria. Em último lugar, nesse texto, porque Cristo veio fazer tantas coisas maravilhosas, mas por que Cristo veio ao mundo? Para salvar pecadores, para trazer alegria onde havia tristeza, e Jesus veio para trazer algo novo, e não para fazer um remendo em coisa velha. A última imagem que Jesus usa aí é uma imagem dupla, de um vestuário, de uma roupa nova e uma roupa velha, e de um recipiente chamado odre, que era um recipiente onde eles colocavam o vinho para fermentar, um odre novo, um odre velho e um vinho novo. Essa é a imagem que é usada. O que Jesus estava respondendo? Vejam só, aqueles religiosos daquela época, eles estavam atrás de Jesus por um único motivo, não se engane, eles não queriam a salvação de Jesus, eles não criam que Jesus era filho de Deus, mas eles percebiam que existia uma coisa muito positiva. Jesus estava fazendo seguidores. E o que as religiões gostam? Gostam de seguidores. Então, a tentativa ali era o seguinte: vamos pegar alguma coisa desse profeta novo aí, esse tal de Jesus, o Nazareno, e a gente pega uma novidade dali, junta com o conteúdo velho que a gente tem, e a gente forma uma religião nova, dá uma misturada, esse pessoal que está seguindo ele, logo ele passa e eles vêm para o nosso lado. Jesus, antevendo isso, diz para eles o seguinte: olha, gente, sejam racionais. Você ganhou uma roupa nova que não tem nenhum rasgo. E você tem uma roupa nova rasgada. Aí você vai cortar a sua roupa nova para tirar um pedaço de tecido para remendar a velha? Quem em sã consciência faz isso? Não faz. Primeiro, por quê? Porque você não vai perder a roupa nova. Segundo, porque você coloca um tecido novo num tecido velho, na hora que lavar, sabe o que vai acontecer? O tecido novo, ele vai encolher. E na hora que ele encolher, ele vai rasgar o tecido velho. E você vai perder as duas coisas. Perdeu a roupa nova e perdeu a roupa velha. Olha a sabedoria de Jesus com simplicidade, olhando para nós assim, falando de um jeito bem simples. Gente, presta atenção. Eu não vim aqui para colocar remendo no judaísmo. Eu não vim aqui para fazer remendo em coisa que nunca funcionou. Eu vim aqui para trazer algo novo. Eu vim aqui para trazer algo maravilhoso, novo e exclusivo para vocês. Eu vim salvar vocês pela graça. Aí você pensa, mas pastor, e o conteúdo do Antigo Testamento que os judeus seguiam? Veja, o conteúdo do Antigo Testamento, ele servia para um único motivo: nos fazer entender o tamanho do nosso fracasso em alcançar Deus por nós mesmos. A lei avultou o pecado, segundo Paulo diz. Ou seja, quando Deus nos concedeu a lei, nós nos tornamos ainda mais pecadores. Por quê? Porque a lei colocou limites sobre nós que nós nunca fomos capazes de obedecer.
E então a lei fazia e cumpria o dever de fazer o que conosco? De nos fazer entender que nós fracassamos na obediência. E portanto, se nós fracassamos, só existe uma saída para nós: é olharmos para o novo de Deus, que é a oferta graciosa do seu Filho. Nenhum de nós será salvo por obras da lei. Existem religiões até hoje que defendem isso. Não significa que você vai rasgar o Antigo Testamento, mas significa que você precisa olhar rasgar o Antigo Testamento, mas significa que você vai olhar para o Antigo Testamento e vai entender que todos aqueles preceitos, aquelas leis que foram colocadas, elas todas nos fazem olhar para Jesus, porque nós fracassamos delas e então nós não temos saída a não ser olhar para Cristo. Elas eram sombra do que Cristo iria fazer. Eu não vou trocar Cristo pela sombra. E quando Jesus declara essas palavras, Jesus está dizendo para aqueles religiosos daquela época: não adianta vocês tentarem me colocar, me encaixar dentro da religião de vocês, porque eu vou arrebentar com a religião de vocês. Porque eu não vou caber lá dentro. Não adianta vocês tentarem fazer isso, porque eu não vim aqui para dar mais um elemento, mais uma regra, mais uma lei, mais um dogma para a religião de vocês. Eu vim aqui para fazer algo novo, eu vim para buscar e salvar o que está perdido. A outra figura que Jesus usa é a figura de eu esqueci o nome agora da pessoa que produz o vinho. Não é o viticultor, tem um outro nome. Mas imagine que essa pessoa tem um recipiente onde ele coloca vinho fermentado, que é o vinho que já passou por um processo de fermentação, está pronto para ser vendido, comercializado. Imagine que essa pessoa comete o erro de pegar a uva esmagada antes de fermentar e pega essas uvas e coloca num odre velho, que é um ovo para guardar vinho já fermentado. E tranca, e lacra aquilo ali. E aí aquelas uvas começam a fermentar, mas aquele odre velho, ele não tem força para conseguir conter aquela fermentação. O que acontece? Ele vai quebrar. E quando ele quebrar, você vai perder o vinho e você vai perder o odre. Jesus está dizendo: não adianta tentar me enfiar dentro do judaísmo, porque o judaísmo não pode me conter. E eu acho tão linda essa expressão, porque Jesus não pode ser contido por uma religião. Jesus não pode ser contido por um dogma, por uma tradição. Jesus é maior do que todas essas coisas. E Jesus não precisa de nenhuma delas para salvar ninguém. E às vezes a gente se ilude tanto achando que é uma igreja que salva. Não é uma igreja que salva, não é uma tradição. Mas deixa eu te dizer o contrário. É a igreja que faz com que você perca a salvação? É, muitas igrejas. Quando você ama mais a tradição de uma igreja, quando você ama mais os costumes de uma igreja, quando você respeita mais uma denominação do que o próprio Senhor Jesus, isso te faz perder aquilo que é precioso que Jesus veio fazer. Vejam o que estava acontecendo com aqueles discípulos dos fariseus, com aqueles escribas que estavam ali. Eles estavam diante do Cristo Redentor, eles estavam diante do Salvador e eles não conseguiam enxergar, porque a religião deles cegava os seus olhos e o seu coração. Eles perderam Cristo, porque a religião deles era maior do que Cristo para eles. Deixa eu te dizer, você não pode perder Cristo por causa de uma religião que você aprendeu com seus pais. Não perca Jesus. Jesus não veio para implantar uma nova igreja. Jesus veio para salvar pecadores como nós. Jesus veio para colocar alegria no nosso coração. E Jesus veio abrir um vivo e novo caminho. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, nessa noite eu quero convidar você a fazer o seguinte. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, pensando: Jesus não pode me aceitar, eu conheço a minha vida, eu sei da minha vida, eu sei como eu sou, como que Jesus vai aceitar o meu coração, o meu passado? Não pense que você é pior do que as pessoas todas que Jesus já salvou. Não pense que você que chegou aqui hoje seja pior do que essa pessoa que está falando com você, ou que qualquer uma dessas pessoas que estão aqui. Somos todos pecadores. E nós só temos um caminho de salvação. O único caminho é Jesus Cristo. E Ele veio buscar e salvar gente como eu e gente como você.
Então não duvide do amor, da graça e do favor de Deus. Jesus veio para te salvar, para me salvar. Eu quero te dar um conselho também, você que está vivendo triste, seja você já um crente ou seja você alguém que ainda não rendeu sua vida a Jesus. A cura da sua tristeza não é dinheiro. A cura para a sua tristeza não é trabalhar menos. A cura da sua tristeza não é as pessoas te reconhecerem. A cura da sua tristeza não é resolver os problemas de relacionamento que você tem. A cura para a sua tristeza se chama Jesus. É Ele que alegra o nosso coração. Se Ele não colocar alegria no seu coração, qualquer outra coisa que você usar vai te dar alegria momentânea. Mas Jesus nos dá uma alegria perene, uma alegria eterna, que jamais passará. A gente pode até enfrentar lutas e dificuldades, mas há um santo contentamento dentro do coração que faz com que a gente atravesse a luta, a dificuldade, sem perder a alegria. E por fim eu quero te dar um conselho. Não é uma questão de você juntar duas religiões, não é uma questão de ser sincretista, nem adianta você vir no domingo na presbiteriana, no sábado você vai na assembleia, na terça você vai na cristã, na quarta você vai na católica, na segunda você vai no... Não é isso que vai resolver seu problema. Jesus é novo, Ele está acima de todas essas religiões, inclusive da nossa. Jesus Cristo é o caminho. É dele que você precisa, não é de mais uma religião. Você precisa de Jesus. Agora eu aconselho você a fazer o seguinte: teste a sua religião. Porque se o centro da sua igreja e da sua religião não for Cristo, você está no lugar errado. O dia que o centro dessa igreja deixar de ser Cristo, essa igreja não será um lugar bom para você. Porque Cristo é o centro. Ele é o único que deve receber a honra, a glória e o louvor. Ele é aquele que foi coroado sobre todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. A Ele nós adoramos. A Ele nós rendemos a nossa vida. Dele nós somos. E a Ele serviremos para sempre. Você quer ter uma vida diferente? Então, renda o seu coração a Jesus. Porque foi para isso que Ele veio. Para conquistar você. Amém?